noite pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde! Está começando mais uma vez o nosso programa aqui, Oficina Espírita da Família, nessa tarde de sábado, uma tarde que não está muito calor, está mais tranquilo, uma tarde de paz, de calma, e que a gente possa, na tarde de hoje, aproveitarmos os nossos estudos, hoje continuando o estudo do nosso lar, capítulo no Bosque das Águas, um capítulo muito interessante, e estamos aqui realmente para aprender, para enriquecer a nossa vida, os nossos conhecimentos. Moisés, tudo bem por aí? Já se organizou aí, Moisés? Estou tentando, não esqueçam todos vocês. Em primeiro lugar, boa tarde Margarete, boa tarde Roseli, Marcelo, Érica, boa tarde a todo o pessoal do Maria da Luz Leal, tá? E não se esqueça de colocar um copo d'água, porque não esqueça que um programa desse, uma live dessa, é sempre acompanhada da equipe espiritual e de todos aqueles espíritos que necessitam de conhecimento. Com certeza, eles estarão no lar de cada um de vocês, e todos nós iremos aprender juntos. Então, novamente, boa tarde a todos encarnados e desencarnados. O Moisés já começou, né? Já está em conexão com o encarnado e com o desencarnado, né, Moisés? Sim, porque essa live não é só no nosso plano, é numa dimensão acima da nossa também, para o qual nós estaremos um dia e que necessitaremos de estudos e conhecimentos onde poderemos voltar a este nosso plano para aprendermos juntos também. Então vou exibir aqui, para o pessoal ler, livro Nosso Lar, capítulo 10, no Bosque das Águas. Deixa eu dar uma boa tarde aqui que o pessoal já entrou, para a gente conversar aqui com o pessoal. Moisés já deu seu boa tarde a todos. Ana Maria de Luna, boa tarde, senhor Moisés. Olá, Ana Maria de Luna. Só para o senhor Moisés. Ana Maria, boa tarde. Muito obrigado. Vou começar a fazer meus protestos aqui, hein? É que eu sou visitante, eu não apareço sempre. Boa tarde para a Érica, ela está mandando um por um. Vai chegar o meu boa tarde também. A Érica, boa tarde, Ana. A Érica está aí. Boa tarde, Érica. Obrigado por estar aí conversando com os nossos amigos, para essa tarde de estudos. Olha o cafezinho. Então, o Moisés já está com o cafezinho. Pode uma coisa dessa? Não se pode tomar café assim, na hora do programa, né? Mas já que ele trouxe com tanto carinho, a gente vai tomar o cafezinho. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Vamos nos esquentar? Vamos nos conectar com a espiritualidade nesse momento, para que a gente possa começar o nosso estudo. Então, para iniciarmos, vou ler uma mensagem que nos diz assim: prestação de contas. Ao rogar a Deus proteção e benesses para alcançar os objetivos que acalentas, observa se o teu petitório não prejudica ou fere os interesses de teus semelhantes em qualquer ponto. Recorda-te, ninguém consegue erguer qualquer construção feliz e digna sobre os escombros do prejuízo e da dor alheias, sem que seja chamado a necessária prestação de contas ante o tribunal da própria consciência. Olha que mensagem bonita, né? Não se constrói nada ferindo o semelhante.
se nós temos que prestar contas ao tribunal da nossa consciência, porque na consciência está escrita a lei de Deus, e nós ferimos a lei de Deus. Então, a nossa consciência vai pedir a reparação. Tá bom? Disciplinas necessárias. São 2 mensagens. Não desanimes frente às pequenas contrariedades que permeiam os dias de tua existência, como se fosses implacável vítima do destino. Dissabores, aflições, decepções ou perdas vividas no cenário terrestre podem ser catalogadas como disciplinas necessárias no educandário da Terra, para lograres obter o almejado diploma humano, que irá garantir o teu ingresso na Universidade do Espírito. Olha que mensagem linda, né, Moisés? Muito lindo. É. Essas dificuldades que a gente atravessa são as disciplinas necessárias para o nosso educandário, que é a nossa escola aqui, que é a Terra, para que a gente possa ganhar o diploma aqui nesse planeta Terra e conseguirmos o ingresso na Universidade do Espírito. Muito bom. A Érica está dizendo assim, eita, cafezinho fluidificado, Margarete. Não sei, Érica, se ele fluidificou, né? Ele passou para cá, mas eu creio que ele passou com boas energias. Então, passar por boas energias, está fluidificado sim, né? Deixa eu dar mais boa tarde aqui para a Sônia, que chegou agora. Sônia Bonfim, boa tarde a todos. Moisés, vamos lá fazer a nossa prece de abertura, para que as pessoas possam se conectar, pegar seu copinho de água, deixar aí do seu lado, para fazermos as nossas vibrações e acompanhar também o nosso Evangelho no lar. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Vamos lá, então. Todo mundo está com o livrinho aí. Capítulo 10, livro Nosso Lar, no Bosque das Águas. No capítulo 9, o André Luiz começou a receber instruções sobre o problema de alimentação. Quando ele soube as dificuldades que o governador enfrentou por causa desse problema de alimentação. E os ministérios, ele teve que mudar alguma coisa, foi uma luta muito árdua. Ele recebeu, inclusive, para dominar essas más tendências, a ajuda de 200 colaboradores de outros planos, de outras esferas, para que fossem ajudá-lo nisso. Foi uma luta muito árdua, uma luta de anos, porque foi uma luta que o desencarnado, quando estava lá, ele ainda não aceitava o fato de não ter a alimentação que ele tinha no nosso plano, no plano material, né? Foi uma luta realmente muito difícil, muito persistente, que ele teve, inclusive, de usar armas, né? Aquelas armas elétricas que ele tinha, né? Não eram as armas nossas, né? As nossas armas de matar o semelhante, de coisar, mas ele teve que usar desses dados magnéticos para conter o alvoroço daquela população que ainda não aceitava não receber uma alimentação dessa que nós temos aqui.
e para serem convencidos que a alimentação lá é tudo à base da água fluidificada que tudo leva, tanto as necessidades do corpo físico nosso aqui, né, do corpo material, como a do plano espiritual, que água é vida. E porque água é vida, nós vamos conhecer, então, o bosque das águas. Isso mesmo, Moisés. Então, falamos da alimentação, o pessoal até comentava aqui que queria comer um churrasquinho lá no plano espiritual. Não tem nada disso, não. Teve até uma discussão dentro da live, se podia ou se não podia, né? Aí vai um dado magnético que você vai ver o que é bom. Só que agora a coisa é diferente. Agora vamos ver. O André Luiz ainda está preocupado com a questão da alimentação. Então, ele vai continuar aí querendo saber mais sobre isso. Vamos lá, Moisés? Vamos, eu vou ler e você explica, tudo bem? Sem problema, sempre foi assim. Não vai mudar agora. Não, vou te dar essa chance. Isso, obrigada. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, olha, ele ainda pensando na alimentação, né? Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Isso. O aeróbus ia ser apresentado ao André Luiz. Então o André Luiz estava assim, ainda preocupado, né? Querendo saber mais sobre essa questão da alimentação. Então, Lísias convidou o André para conhecer o grande reservatório da colônia, onde ele explica que a água é o ponto principal. É a essência. É a essência, né? Essência. De tudo lá na colônia Nosso Lar, né? Então, aí eles estão numa praça bem grande, uma extensa praça, então é uma praça que tinha um ângulo bom, né? O André Luiz estava numa posição muito boa, estava esperando o aeróbus. Então, agora ele vai explicar um pouquinho o que é esse aeróbus, porque o André Luiz também desconhecia a existência desse veículo, porque ele já viu animais, edifícios grandes, então ele está vendo na colônia Nosso Lar uma cópia aliás, não é nenhuma cópia, né? Nós é que copiamos de lá de forma deformada, né? Mas semelhante aos objetos que temos aqui no planeta Terra, só que com características mais refinadas, né? Com uma tecnologia um pouco mais avançada. E ele estava admirado com isso. Então, ele estava curioso de conhecer o que era esse aeróbus, né? Que a gente, na doutrina espírita, todo mundo fala sobre o aeróbus. Vamos lá que ele vai explicar, né? O que é esse aeróbus. Na hora que você se sintonize um pouco melhor, o aeróbus é como se fosse, vocês que já andaram de VTL, o aeróbus seria uma espécie de VLT, tá? Só para você sintonizar quando chegar aqui. Porque o André Luiz, naquele tempo, quando muito, ele conhecia o trem. O VLT, não imaginava, o aeróbus, menos ainda. Mas, para vocês terem ideia do que seja, é um VLT, o VLT anda no trilho, o aeróbus por cima. Certo? Olha quem está aí na live, ó. Acabou de chegar. A Roseli, ó. Opa, a Roseli apareceu aqui, ó. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Roseli. E o Marvin também, ó. Boa tarde, família Oficina. Vamos lá, hoje a Roseli está lá atrás dos bastidores. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo, a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis.
em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Mas é isso. E aí? Deve ser legal, né? Passear de aeróbus, né? Ele fica suspenso no ar, mais de 5 metros. André Luiz percebeu que ele estava repleto de passageiros, então é um veículo que realmente é muito utilizado, né, no nosso lar, não é isso, Moisés? Era bom notar o seguinte, ele... Moisés! Oi, tudo bem? Vamos lá. O André Luiz, como disse para você, ele conhecia trem, mas o trem é uma coisa muito comprida, o aeróbus bem menor, né? E o interessante aqui é que ele não era máquina conhecida na Terra, lógico, estamos falando do ano de 1944, certo? Não existia nada parecido. E parecia ligado a fios invisíveis. Por quê? Aqui na tolda, quer dizer, no teto, né? No teto, na parte superior, na parte superior, né? Ele confirmou que ele descia como elevador. O elevador já era conhecido naquele tempo. Ele parava em cima, descia com o elevador, subia. E quando ele subia, fios invisíveis. Os nossos fios do VLT e do trem são conhecidos. Aquele era suspenso pelo ar. É muito provável que é uma existência aí de um outro sistema, de um outro sistema de energia, de alimentação do VLT, que nós desconhecemos. A gente desconhece porque é invisível, né? É totalmente invisível, mas existe uma energia ali que faz a movimentação desse aeróbus. Essas antenas provavelmente estão ligadas nesses fios. Por isso que ele fala que constituído de um material muito flexível, quer dizer, é um material, uma composição de energética ali que nós não temos ainda a condição de analisar, e o próprio André não conseguiu descrever aqui, porque talvez ainda não tenha tido o conhecimento adequado ou a permissão para poder detalhar isso aqui, por enquanto, com mais precisão, né? Mas hoje a gente deve imaginar que tem algum outro sistema de alimentação que mantém esse aeróbus, né? Descendo, subindo. Você veja, quando ele para, ele está a 5 metros de altura, ele para, desce como se fosse um elevador, recolhe as pessoas, sobe de novo e vai embora. Desce para a estação, né? Desce para a estação. Desce para uma estação, alguns descem, outros sobem. É assim mesmo, bem interessante. Provavelmente, daqui a alguns anos, será uma realidade aqui, né? Porque o metrô hoje, os VLTs, os sistemas, né, diferenciados que a gente vê de tecnologia já estão muito avançados em alguns países. A gente já tem os drones. Então, os próprios drones, né? Então, há uma grande probabilidade de isso já estar quase concretizado aqui entre nós, né? E bem que deve estar precisando, né? Porque andar assim no terra já está ficando congestionado demais. Já está um formigueiro, né? Vamos lá, Moisés, prossiga. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. Você vê, ele estava num lugar que ele estava assim, novidade, está fazendo uma viagem, né? Outras pessoas, né? Como a gente vai fazer uma viagem? Você vê um veículo diferente, pessoas diferentes, ele estava ali, falou, poxa, tem tanta gente aqui nesse veículo. Nem imaginava que tivesse isso no plano espiritual, como se fosse um grande trem, grande, né? Ele estava assim, deslumbrado com aquilo que ele estava vendo, né? Vamos lá. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Você vê? Porque, ele corria muito. Muito rápido, ele só via aqueles prédios, aquelas coisas, não conseguia. Ele não conseguia identificar, porque ele não vamos dizer assim, andava, né? Ele voava. Tá? Era de uma rapidez muito grande. A distância não era pequena.
Porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, para nós são as estações. Né? Sim. O VLT vai, para. Parecido com isso, né? Só que é 3 quilômetros, né? É mais ou menos isso. Me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Agora você imagina, né? De 40 em 40 minutos. Ele levou 40 minutos. Levou 40 minutos para chegar no Bosque das Águas. Você veja como a colônia é grande. Porque, por exemplo, a gente pega o VLT aqui, né, Moisés? A gente pega o VLT aqui na estação do Porto. Para você chegar na estação do Barreiros, você leva mais ou menos isso. Agora, assim, num horário assim, mais tranquilo, né? Você leva mais ou menos uns 40 minutos. Mas se você calcular a distância, 13 estações, de 3 em 3 quilômetros para 40 minutos, eu acho que são 13 estações para chegar até lá. É mais ou menos o VLT, né? Então, e você vê, é uma colônia grande, né? Não é uma colônia pequena. Não, isso só para chegar de onde ele estava, lá no Bosque das Águas. Bosque das Águas. A gente está falando para uma direção, mas tem 6. Lembra que o André Luiz estava no Ministério da Regeneração, ele estava no hospital lá da Regeneração, né? Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Ou seja, né, Moisés? É um bosque mesmo, né? Muito lindo. Tinha até flores azuis. Então, tem flores azuis e uma outra coisa, reflexos do firmamento azul também. Tudo era azul. A água cristalina. Tudo era azul e a água provavelmente vai ser azul também. Se você vê uma água cristalina, quer dizer, uma água que não tem essa sujeira, essas impurezas, né? Essa água suja que às vezes a gente vê por aqui, né? Então, aquela água assim, bem cuidada, aquele ambiente, né, de um bosque realmente bem cuidado, com grande floração, que nem ele diz, de cores e luzes maravilhosas, deve ser a energia ali das flores, né, coloridos, a grama, né, bem viçosa, e deslizava um rio, né? Por que ele fala que deslizava um rio de grandes proporções? Quer dizer, não era um rio pequeno, era um rio que atravessava ali o Bosque das Águas. Então, existe um rio no plano espiritual, tá? Então, esse rio ele tinha grandes proporções e ele tinha essa água cristalina, porque ele era o reflexo também, né, daquele ambiente e do cuidado das pessoas, né? Porque as pessoas cuidavam lá. A gente viu lá atrás, lembra, Moisés, que a gente viu lá atrás, nos outros capítulos, que o pessoal trabalhava, né, na colônia Nosso Lar, cuidando da limpeza, cuidando do bem-estar do nosso lar, se preocupavam com tudo isso, porque a natureza é para a colônia Nosso Lar, o ponto fundamental deles ali, né? Eles têm um cuidado muito grande com a natureza, né? Com o verde, com as flores. E o que chamou bastante atenção são a grama, ela toda esmaltada, quer dizer, toda pintada, dá uma impressão assim, toda pintada de azulíneas flores. Então, é um bosque paradisíaco. Você não queria estar lá, não, mas é um bosque paradisíaco? Eu queria, mas é que eu acho que
Eu acho que não tem muito a ver com a nossa Marginal do Tietê, Marginal do Pinheiros, nem com nossos canais, né? Muito provável que não, né? Não tem muito a ver. E aí, pessoal, vocês gostariam de estar lá, assim, nessa grama, curtindo essas flores azulinhas, essa água cristalina passando, né? É um ambiente, assim, convidativo, a uma meditação, a um estudo, né? Como se a gente se imaginasse estarmos lá, né? Vamos imaginar a gente nesse local, nesse recanto, curtindo essa beleza da natureza na nossa vida, né? Aqui a gente pode até ter alguns lugares que são tão maravilhosos, tão bonitos, que refletem essa realidade que a gente está vendo aqui. Os Jardins, né? Da Praia de Santos. Os Jardins da Praia, tá? Nada a ver com areia, tá? Mas mais ou menos. Às vezes eles não estão muito bonitos, não. Jardins, então. Mas existem lugares assim, em que a natureza ela ainda não foi tão contaminada pelo homem. Então, a beleza da natureza, a beleza natural dela, ela é exuberante, né? E nós temos aqui no nosso planeta Terra lugares assim. Só a gente ligar, às vezes, na televisão aí, tem aqueles canais de imagens, de paisagens, que a gente vê como existem lugares assim, paradisíacos ainda, né? Lugares assim, de uma beleza incalculável. Vamos lá, gente? Vamos lá, Moisés? Notando o meu deslumbramento, o povo está quieto. Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Está vendo? Mas você viu lá? Olha o que ele está falando aqui. Excursões dos amantes. Quer dizer, é um local em que as pessoas vão namorar. Tem namoro na colônia Nosso Lar, né? Mas é um namoro, promessas de amor e fidelidade para vir se concretizar aqui. Sim, porque... Então, se encontra lá, faz as juras de amor, vamos reencarnar? Vamos. Aí a gente vem viver aqui. Então, o namoro começou lá primeiro. Lá na preparação, aqui na espiritualidade, quando a pessoa sabe que vai reencarnar, e que ela já sabe que aqui vai encontrar uma pessoa ou outra, provavelmente, com certeza, eles se encontram para começar a namorar já lá no Bosque das Águas, né? Mas será que quando a gente se encontrou lá no plano espiritual, disseram assim, olha, só lá para o final da vida que vocês vão se encontrar, tá? Mas vão. Bom, mas deve ter sido isso, né? Acredito que estava programado, né? Porque já são 5 anos, né? Vamos que vamos, né, gente? E aí, gente, vocês acham que o casamento de vocês, o encontro de vocês aí, também teve o namoro primeiro lá no plano espiritual? Pode ser. Vamos lá, gente. Aquelas juras de amor... Vamos responder aí. As juras de amor que depois a gente se esquece aqui. Né? Vamos lá. Vamos embora. A observação... Eu não esqueci da minha, tá? Eu não esqueci da minha jura de amor, não. Não veio você, não, com essa história, não. Não. Depois lá nós juramos, mas aqui muita gente que jurou e chega aqui e descamba para outro lugar. Certo. Vamos lá, vamos continuar. Olha, o povo não responde, o povo está quieto hoje. Hein? A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e volta a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Aqui tem muito o que falar, hein? Percebendo-me... Não vai falar? Não vai explicar aqui para o pessoal? Vai sobrar para mim, de novo? Ali é um reservatório
Existe um reservatório que ele é absorvido por caixas de distribuição. É como se fosse aqui os nossos reservatórios mesmo, onde se represa as águas para que elas possam servir para a eletricidade. Esses reservatórios, primeiro eles seguram essa água, e essa água é totalmente absorvida aqui, ela é colocada em caixas, né? Isso, caixas absorvida em caixas de distribuição. Caixas de distribuição. E elas são distribuídas para todas as 6 pontas que existem em nosso lar. Para todos os ministérios, para toda a colônia. A Bosque das Águas abastece a colônia toda. Abastece a colônia toda. Elas vão para 6 pontas que existem no nosso lar, né? Abrangendo toda a população que existe, todos os ministérios e toda a população que lá existe. Elas partem daqui, nessas caixas, né? Essas caixas vão servir para o abastecimento total de quem está, dos espíritos amigos, dos espíritos que estão internados em nosso lar, né? Que é uma passagem, né? Nosso lar é uma passagem para o retorno, para a evolução de todos os encarnados. E é interessante que essas águas que partem de lá, que recebem um tratamento, você vê todo o volume do Rio Azul, e chama de Rio Azul porque ele realmente reflete a cor do céu ali, né? Águas cristalinas. E ele passa a ter um novo arranjo de átomos, um novo arranjo molecular aí. Não é essa água que a gente tem aqui, água H2O, né? É um outro tipo de água, mais fluida, é uma água diferenciada que passa por ali, tá? Porque ele não fala lá no plano espiritual, eles não dizem que a água é líquida. A água é fluido criador. Então, ela é uma água fluida, não é o H2O que a gente tem aqui, tá? Então, elas têm outro arranjo de elementos químicos. Então, quando ela abastece a colônia, como Moisés falou, né? Depois essa água, esse rio, né? Ele continua o seu caminho. Então, essa água que vai sendo dispensada da colônia, ela vai dando curso ao rio que passa logo abaixo do Ministério da Regeneração. Então, ela vai tendo continuidade essa água. Rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis à Terra. Quer dizer, existe um oceano no plano espiritual, invisível para nós, mas existe. E essas águas, elas desaguam nesse oceano espiritual e continuam o seu trabalho. Porque a gente acredita, Moisés, assim, que a água, o homem às vezes acredita que ele criou a água, né? Que ele pode manipular a água, que ele pode ganhar dinheiro com a água. Só que a água, ela não veio aqui. Ela não é do planeta Terra. A água, ela foi trazida pelos benfeitores espirituais que fizeram todo o arranjo, toda a engenharia genética aqui da natureza, e para que esse elemento fizesse parte daqui. E aí, no momento propício, a Terra passou pelas suas transformações e ela foi, vamos dizer assim, surgindo como um elemento de vida, porque os primeiros animais viviam na água. Então, ela já existe muito antes de o homem chegar aqui. Então, a gente olha aqui no nosso lar, a água, ela tem um significado muito grande, que nós, humanos, não damos o real valor aqui. Professora Margarete, se me permite dizer, como você disse agora há pouco, a nossa água é o H2O. Aqui é. Ela é propícia à nossa matéria. Sim. Tá? Ela é propícia a esse nosso corpo que para que a gente viva na nossa dimensão, planeta Terra, a gente tem que ter essa água dessa maneira. Logicamente que no plano espiritual ela é fluida. Ela é fluidificada a maneira que tem que ser fluidificada lá. A nossa água aqui é fluidificada à nossa maneira. Lá é de uma maneira diferente. Então, ela praticamente é
É uma água transparente. Sim. É uma água completamente transparente, adequada ao nosso espírito. Sim. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra, ela é adequada ao nosso corpo físico. Necessita essa água tal qual a conhecemos. Mas nossos amigos não me mais pra responderam as perguntas que eu fiz. Ó, estão todos quietinhos. Ou estão muito concentrados, prestando muita atenção, que não responderam as perguntas. Vamos lá, vamos prosseguir. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade. Respondendo a pergunta. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do ministério da União Divina. União Divina. Então, o ministério onde tem os 12 ministros e onde estão os espíritos mais evoluídos da colônia Nosso Lar. Então, é o serviço mais material que o Ministério da União Divina executa. Por quê? Será que tem que ser assim? Porque só eles têm esse poder e a capacidade de manter essa água em condições medicamentosas, alimentares. Só eles conhecem os processos que podem adequar essa água para os tratamentos e para a utilização na colônia Nosso Lar. Porque chega um espírito lá. Vamos dar um exemplo até o próprio André Luiz, que não tinha conhecimento de nada disso. Como que ele vai trabalhar a responsabilidade com a utilização dessa água que está lá? Se chega como chegaram os espíritos lá no bosque, no processo da alimentação, queriam comer feijoada, churrasco, vão chegar, vão querer invasar a água, vão querer vender a água, comercializar, ganhar dinheiro. Então, não pode, né? Tem que ser um ministério que realmente tem um comprometimento, uma seriedade espiritual com a tarefa que se cumpre. Mas é um dos serviços mais materiais que eles executam. Vamos lá, continuando. Que diz, perguntei, ignorando como conciliar uma coisa e outra. É isso que eu estou falando, né? Se eles cuidam mais da parte espiritual, eles ainda têm que se preocupar com esse trabalho da manutenção da água em condições adequadas. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Lembra que fala assim? As águas de cima e as águas de baixo. A gente aprende isso, né? As águas de baixo e as águas de cima. Agora a gente já viu. Tem as águas de cima, tem rio, tem oceano, mas a gente não entende. Que água de cima, né? Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio, absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Tá vendo? É o que ele está falando aqui, ó. Você veja, ele diz uma coisa interessante aqui, que todo serviço criado precisa de energias e braços. Então. É o que se faz aqui. Aqui também se faz isso com a água.
E lá também. Lá também. Lá no plano espiritual Agora, você vê, também. é o veículo mais poderoso para fluidos de qualquer natureza. Por isso que é recomendado que a gente pode utilizar a água como medicamento aqui também. É só colocar ela à frente das suas orações, da sua fé, né? É o veículo que consegue captar os fluidos necessários, a água, né? E lá ela já é empregada como alimento e como remédio. Então, você veja, o Ministério do Auxílio é um dos ministérios mais inferiores. Mas eles trabalham lá com princípios a serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então, eles usam o magnetismo espiritual e usam a luz solar. Antes, eles não queriam saber de nada disso. Como eles já se prepararam, né? A gente acompanhou na outra live, que eles aderiram a um novo processo de tratamento que usava a respiração, a luz solar, magnetismo, e agora eles empregam aí e utilizam a água. Então, eles acrescentam substâncias nessa água para curar, para alimentar. Então, ela recebe o magnetismo espiritual, sim. Tá? Então, é uma água preparada. É o elemento mais puro que a gente pode fluidificar. Né? A gente pode colocar ali os elementos necessários que nós precisamos. Então, lá no nosso lar, quem faz esse magnetismo mais forte, a limpeza, a purificação de tudo isso, são os 12 ministros de nosso lar. São eles que têm esse trabalho do cuidado principal, inicial, com a água que chega na colônia nosso lar. Os ministros da união divina. Né? A Érica fez uma pergunta aqui, vou colocar aqui. Será que sempre podemos escolher o nosso plano reencarnatório ou é traçado conforme nosso merecimento e necessidades? Érica, escolher a gente pode, se a gente tem já condições para isso, tá? Só que isso também tem que estar dentro do nosso merecimento e dentro das nossas necessidades. Às vezes você pode escolher algo que ainda você não vai estar preparado para isso. Ou você pode escolher alguma vivência, né? Ou alguma experiência que pode ser prejudicial para a gente. Então, a gente pode traçar esse plano. Mas vai ocasionar um atraso. Né? Mas a gente precisa também passar vamos dizer assim, pelos orientadores espirituais que vão nos auxiliar nessa escolha. Né? Simplesmente, eu quero ir para lá com fulano, ciclano, tudo bem. As consequências são essas, você está preparado? Né? Porque uma coisa é combinar lá, outra coisa é viver aqui. Então, muitas vezes a gente ainda não consegue determinadas experiências. A evolução espiritual nossa ainda não permitiu, muitas vezes, corrigir alguns equívocos do passado. Então, quando você tem trabalho no bem, serviço no bem, você está caminhando no seu progresso espiritual, a gente tem mais oportunidade de ter esses merecimentos, tá bom? Continuando. Na maioria das regiões. Não, aqui há repartições. Não, foi mais para baixo. Não, foi aqui. Não, aqui, o magnetismo espiritual. Na maioria das regiões. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Você está vendo? O rio passa por lá, o Rio Azul está passando por lá, eles vão fazer essa limpeza. Não que ela venha suja, tá, gente?
mas eles vão fazer uma limpeza antes dela entrarem nas caixas de distribuição. Então, a magnetização geral, a primeira, é feita por eles, para que a água já vá para os recipientes, para os reservatórios, já com a pureza que se faz necessária. Aí, em cima dessa pureza inicial deles, elas são encaminhadas aos setores, aos departamentos da colônia. E lá também existem espíritos que têm condições também de usar a energia do sol, o magnetismo espiritual e transformar no alimento, no medicamento que as pessoas precisarão utilizar, como o André Luiz recebeu o caldinho reconfortante, né? Foi o alimento que ele recebeu. Então, é a água com componentes energéticos aí, com elementos químicos um pouco diferenciados desses que a gente conhece. Tá bom, gente? Vamos lá. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Tá vendo? Aí é o outro processo. Aí cada um vai fazendo conforme... Todo mundo vai trabalhando na colônia. Todo mundo tem função. Então, eles fizeram a pureza e vai isso indo para os demais departamentos. Cada um vai fazendo um pouco de cada coisa, né? É uma cooperação, não uma competição. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que beleza. Eles carrearam tudo, né? Tudo que eles fizeram com aquela água, quando ela retorna, ela volta de novo para seguir o curso pelo rio, ela vai carregada das influências espirituais que foram projetadas ali. Né? Então, ela continua seguindo um caminho que vai levando, né, também elementos curativos por onde ela for passar. Olha que beleza, gente. É uma coisa profunda aqui. Vamos lá, Érica, de novo. A Érica hoje quer aprender bem. Vamos lá, Érica. Obrigado pela explicação. Outra curiosidade. Todas as colônias têm o mesmo sistema de organização com ministérios, ministros, etc., ou são independentes, não seguem um padrão específico? Olha, o que a gente sabe é que cada uma tem o seu sistema de organização. A colônia Nosso Lar, ela copiou o modelo da Alvorada Nova, que era em departamentos. E ela copiou o sistema da colônia Alvorada Nova, só que transformou departamentos em ministérios. Agora, todas as colônias devem ter um processo de organização de acordo com a função de cada uma delas, né? Agora, se todas têm ministérios ou não tem, aí eu já não sei te responder isso, não. Tá? Mas um sistema de organização, sim, porque organização é sinal de evolução. Né? Então, o André Luiz já falou aqui, acho que na semana passada, a gente leu alguma fala, deixa eu ver se eu ainda acho aqui, que ele falava da organização, né? Elas fazem um sistema próprio, né? Que a organização é uma característica dos espíritos evoluídos, ok? Não sei se te respondi, Érica. Vamos lá. Vamos, Zé? Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecido que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então,
que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha aí, Moisés, o que ele está falando aí? O que ele está falando aí dessa água? Ele está falando dessa água que um dia nós, pobres seres humanos encarnados, vamos entender que a água para nós representa a vida. Eles vão entender que isso tudo veio por intermédio de Deus e que não é o homem que é dono dessa riqueza que Deus nos proporcionou. Eles vão entender que a água está aqui para que nós possamos cuidar dela. Ela é aqui, para nós encarnados, nosso fluido, o fluido que a gente precisa, necessita para a continuação de nossa vida aqui neste planeta. Um dia nós vamos respeitar a água. Um dia nós vamos respeitar Deus, nosso Criador, que quem fez o nosso mundo, quem dá a nossa alimentação, quem dá tudo que a gente necessita é a água. Essa água não serve para que a gente possa tirar o meio de vida. Você sabe o que é amálgama? Tá. Você sabe o que é? Eu diria o seguinte, você pega, por exemplo, Deus nos deu a riqueza da água. O homem pega a água e trata a água de qualquer jeito. Nós tratamos a água de qualquer maneira. Você veja que os nossos canais, o canal 1 ao canal 7, existem ligações clandestinas de tudo que é sujeira para jogar na água. Não é apenas na rua. Nossas ruas são mal cuidadas. Joga-se esgoto nas ruas. Joga-se esgoto na água. A água, onde ela passa, ela contamina tudo. Você imagina, eu vou dizer, lá no Amazonas, no Pará, que é para onde foram parar os garimpeiros hoje em dia, que os garimpeiros pegam aqueles rios que devem levar vida para aquela região tão importante que nós temos, com aquela floresta amazônica, e eles pegam aquela água para captar aquelas pepitas de ouro. Se utilizam do mercúrio para lavar naquela água, contaminando tudo que está à sua volta, inclusive a água, matando os peixes, matando até os indígenas que lá se encontram. E o que eles fazem com esse mercúrio depois que jogam na água? Existe um processo que se chama amálgama, que é a limpeza desse mercúrio para extrair aquelas pequeninas pedrinhas, pepitas de ouro, para fazer o quê? Uma riqueza própria. É uma outra maneira de explorar a água. Os engarrafamentos de água que a gente bebe, a gente já não pode confiar na água que vem da Sabesp, ou seja lá qual for a reprodutora da água, porque ela já não é uma água pura. Você vê que de vez em quando você liga uma torneira, ela vem cheia de cloro. Você já reparou isso? Uhum. Aí você deixa aquele cloro parado na água, ele vai indo embora e tudo mais. É uma água que antigamente servia até para a gente beber. Hoje em dia não serve mais porque a Sabesp constantemente tem que estar lavando essa água que vem para o nosso consumo. O que os prédios fazem hoje em dia? Colocam aqueles tambores enormes de filtro. Se não lavar esses filtros uma vez por mês, e quando lavam, nota a sujeira que sai delas. É uma sujeira que antigamente não tinha e hoje já tem. Antigamente você tomava uma água da pessoa, eu estou falando do meu tempo, não do seu, que você é mais nova do que eu. A gente bebia água da torneira e não acontecia nada. Se você for tomar água da torneira hoje, você fica com problema no estômago. Então, o que é isso se não o comércio que o homem fez dela? Agora, você escutou aqui, mas é que ele disse? Escutou não? Você que escutou o que foi dito. A água no mundo é fluido... A água é fluido criador e absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, a gente tem que começar a entender que a água que está lá dentro da nossa casa, que a gente consome, ela absorve. Vocês lembram que ele disse aqui que ela capta tudo? É o elemento mais... que tem a facilidade de poder captar fluidos. Então, a água, ela vai captar a energia dos moradores da casa.
Ela é fluido criador. Então, você deixa a sua água ali, você fez a sua oração, mas se você começar a xingar, se você colocar informações pesadas na casa, aquela água fica contaminada. Aí ele coloca aqui, a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então, a água que está percorrendo aí no mundo, nos oceanos, ela tem as características dos habitantes do planeta. Dos habitantes do nosso planeta Terra. Então, ela suga as energias, ela puxa. Então, se você vai tomar seu banho lá no seu chuveirinho, você chega lá de um dia de trabalho, vai tomar seu banho, faz uma oração na hora do chuveiro, porque essa água, ela faz a função de limpeza. Porque ela tem essa propriedade de poder fazer isso. Você pode fazer isso com a força do pensamento, da oração. Uma vibração. Né? Porque ela limpa. Você precisa lavar a sua casa, você não joga água e não limpa a sua casa? Então, e no mundo? No mundo é a mesma coisa. É o retrato. De vez em quando a gente joga tanto lixo na atmosfera, que a atmosfera traz essas tempestades que é para limpar os miasmas que foram criados. Para limpar essas substâncias pesadas, para lavar essa atmosfera densa e pesada que nós mesmos criamos. Aí ele continua aqui, ó. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espelhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, é o chuveiro lá. Chuveiro é uma água em movimento. Deixa ela limpar, deixa ela tirar. De fazer uma prece. Fazer uma prece. Deixa essa água limpar as energias densas, energias pesadas, as ansiedades, as amarguras. Toma um banho mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, toma um banho de ervas, toma um banho, põe o pé na água, deixa absorver. Por quê? Porque a água tem essa captação de puxar, né, de limpar, com a intenção que você colocar. Às vezes você está lá no seu escritório, está pesado, põe um copo de água lá, para que a água o quê? Absorva essas energias. Depois você joga na água corrente, que ela leve todas as impurezas e seja dissolvida na atmosfera. Então, a água tem esse poder. Então, ela é muito empregada no plano espiritual, para tudo. Nós é que ainda não compreendemos a importância dela. Vamos lá terminar, Moisés? Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então, o Lísias ficou quietinho, e o André Luiz ficou contemplando aquele bosque, o rio que passava, sentindo aquela atmosfera de paz daquele lugar, porque o Bosque das Águas, ele fica bem coladinho lá ao Ministério da União Divina, né? Fica lá na parte de cima mesmo, lá do Ministério da Elevação Divina, desculpa, Ministério da União Divina. Então, onde estão os ministros, né? A pleia de ministros, os espíritos mais superiores da colônia. Então, é um recanto de paz, mas com uma função maravilhosa. É o centro de alimentação de toda a colônia nosso lar. Né, gente? E aí, para terminar, né, sempre o Lísias deixa o André Luiz em reflexões. Todo finalzinho do capítulo, deixa o André assim, refletindo, repensando sobre o que ele viu, o que ele aprendeu, né? Então, para poder vir contar para nós, né? Por isso que ele ficava refletindo para depois ele trazer as informações para nós. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido tudo. Se tiver alguma dúvida, aproveitem, perguntem, que ainda estamos por aqui.
E vamos utilizar melhor as nossas águas, né? Vamos dar mais valor a ela pela importância que ela tem, né? Nas nossas vidas. Tá bom, gente? Vamos para as ararinhas? Vamos, Moisés? Vamos pegar aqui as ararinhas. Moisés já pegou meu lápis, já sumiu com meu lápis. Esse é Moisés. Ó, pronto. O lápis eu botei aqui, já não tá mais. Nós vamos começar aqui, ó. Aqui. Tá? Não tá aí o lapisinho? Não? Então, vou pegar um aqui, para a gente anotar. Achou, né, Moisés? Viu? É só procurar, ele encontra. Vamos lá. Olha quem chegou agora, foi a Lúcia Moderno. Boa tarde, Lúcia. Que pena, chegamos no finalzinho. Depois assiste aí, tá bom? Então, vamos lá, Moisés. Aqui, ó. Primeira ararinha. Deixa eu ver que a Érica mandou aqui. Eu não abri o WhatsApp ainda. Deixa eu abrir o WhatsApp. Sair aqui da... Vamos lá, as ararinhas. A primeira ararinha, Moisés, é para Ana Maria de Luna. Ana Maria, nem todos os dias eu sou forte, mas todo dia eu sou grata. Muito bem. Agora para Sônia Bonfim. Oi, Sônia. Aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Ouvir com serenidade e falar com acerto. Agora a ararinha vai para o Valdir. Valdir, não guarde nada para uma ocasião especial. Especial é todo dia que se vive. Viu? Não guarda nada, viu? Não fica guardando. Hoje eu estava escutando uma história, foi até interessante, vou comentar com vocês. Um senhor fez um negócio com uma casa e ele combinou com a senhora que ele queria morar naquela casa. Então, ele resolveu pagar aquela casa. Quando ela morresse, a casa seria dele. Então, ele foi pagando as prestações para aquela senhora. Ela tinha 90 anos, ele tinha, acho que 60 e pouco. O que ele pensou, né? Eu vou pagar por pouco tempo, porque ela tem 90, logo, logo ela vai embora, e a casa é minha. Nós fizemos um acordo. Pois é. Só que a mulher dos 90 não morreu. Ele morreu com 70 e pouco, e a mulher foi morrer com mais de 100 anos. Bem mais de 100 anos. Não curtiu a casa, pagou por algo que não ia ter, e ainda deixou a dívida para os filhos continuarem. Porque o acordo foi esse. Enquanto ela fosse viva, eles teriam que pagar. Né? Então, a gente vê aí, ó, não guarde nada para uma ocasião especial. A gente não sabe, gente. Tem que viver o hoje, aproveitar o hoje e curtir o hoje, né? Da melhor que você puder. Amanhã, só Deus sabe. Tá bom? Vamos lá. Quem agora é o Matheus? Agora é o Matheus, né? Vamos lá, para o Matheus agora, ararinha. Matheus, não esqueça que todos os dias são iguais. Quem faz a diferença é você. Agora para a Icleia Iga. Icleia Iga, cuide dos que você ama, porque memórias não podem ser abraçadas. É verdade, memórias não podem ser abraçadas, né? Isso mesmo. Aí a gente fica guardando aquelas memórias, né? Ai, que saudade, né? Por que não aproveitou mais, né? Ana Maria de Luna está dizendo assim, tive que rir, que acordo mal feito, né? É verdade. A Luciana escreveu assim, ele morreu primeiro, 120 anos ela morreu. Pois é, gente. Quem sabe quem vai primeiro, quem não vai? Né? A gente fica com a coisa, quem é mais velho vai primeiro. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito, né? Não está escrito. A gente não sabe, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, eu falei da Clara, né? Agora, para o André Luiz Iga, marido da Érica. André Luiz. André Luiz, se murcharem suas pétalas e cortarem suas flores, lembre-se que você tem raízes. Brote de novo. Isso aí. Gente. Corta tudo da gente, mas a raiz está ali, firme e forte, para continuar.
Vamos lá, que eu atrapalho o Moisés aqui com as ararinhas. Vamos lá. Aqui, Moisés. Agora para o Marvin. Marvin, seu pior inimigo sempre será a sua mente, porque ela sabe todas as suas fraquezas. A mente mente. Agora para Roseli. Roseli, quando você se concentra na dor, você sofre. Quando você se concentra na lição, você evolui. Isso aí. Marcelo Marcelo Infante, marido da Roseli. Marcelo, não se sinta mal quando as pessoas se procurarem apenas quando precisam. Sinta-se privilegiado. Você é a luz que vem à mente delas no momento da escuridão. É verdade. Agora para o Paulo Sakai. Paulo Sakai, se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. Agora para Rosana Sakai. Rosana Sakai, recomeçar e acreditar que tudo vai dar certo. E para o Rafael Sakai. O Rafael Sakai, qualquer pessoa que consiga te olhar além da aparência é alguém que vale a pena ter na vida. Isso mesmo. E para a Lúcia Helena Moderno. A Lúcia Helena Moderno, a alma que distribui amor, emana luz. E nós vamos deixar também uma ararinha para aqueles que poderão vir assistir o programa depois. Vamos deixar essa primeiro. Mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. E para a Érica? Para a Érica, a leveza da vida está no tamanho da sua gratidão por ela. É isso aí, gente. E o nosso programa está chegando no final, né? A Sônia Bonfim diz assim, gratidão pela ararinha. Ana Maria de Luna, obrigado pela ararinha, um bom final de semana. Muitas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, com certeza. Obrigado pela maravilhosa tarde, a Sônia Bonfim, de muito aprendizado. Abençoe o final de semana a todos, igualmente. A Lúcia Helena Moderno, bom fim de semana a todos. Gente, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, por estarem aí, participando, né? Ah, esqueci da Lúcia Helena, peraí. Faltou a Lúcia Helena, Érica? Então, vamos lá. Eu falei a Lúcia Helena no final, não falamos? Então, vamos lá. Vamos outra ararinha para a Lúcia Helena. Deixe embora o que te deixa infeliz. Busque o que Deus planejou para você, porque não existe nada melhor do que os planos de quem te ama de verdade. Se eu esqueci da primeira vez, vai a segunda ararinha. Se falei as duas, fica as duas aí. Vamos lá? A Rosana de Oliveira Sakai, obrigado pelas ararinhas, nós que agradecemos. Acho que não esquecemos de ninguém, né? Então é isso. Érica, obrigada por estar aí, por estar anotando, conversando com as pessoas. Obrigada a todos que confiaram na gente, que estão participando. Espero que a gente tenha deixado a mensagem aí. Se puderem ler o capítulo, né, com os novos entendimentos, com uma nova compreensão, né, se for o caso, fica bem mais fácil, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, que tenham um bom final de semana, uma boa semana. No próximo sábado, continuamos com o estudo do livro Nosso Lar, tá? É o primeiro e segundo sábado do mês. Então, semana que vem, capítulo 11, ok? Quer falar alguma coisa mais? Mas agradecer aí, dar um tchau para o pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que tenham entendido a lição. Se tiverem dúvidas, podem perguntar na próxima semana, tá? Mas é um capítulo que nos explica o que é a água na vida da gente. E a água continua. A vida continua e a água vai continuar entre nós. Não podemos nem esquecer, né? Que o nosso corpo tem mais de 70% de água, né? Então, como ele é fluido criador, o que a sua mente projeta, seu corpo
recebe. A água é vida. Tá bom? Beijo, gente. Não esqueçam, terça-feira, 20 horas, o programa Se Liga na História. Tá bom? Um abração para vocês, um excelente final de semana. Gratidão mesmo. Gratidão à espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui juntos, reunidos, nessa energia de amor. Beijo, gente. Beijos. Lápis.